Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento, longo prazo, focado principalmente numa estratégia onde a gente carrega os ativos tanto de renda variável, renda fixa e criptomoedas para o longo prazo. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a melhor estratégia para o Bitcoin. Eu quero entrar um pouquinho mais no modelo Stock to Flow. Ele é super conhecido de vários investidores, uma estratégia um pouquinho diferenciada para a gente projetar um pouco mais do preço do Bitcoin para o futuro. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo até o final onde eu vou passar todos esses pontos. Bora passar a vinheta e logo mais eu passo tudo para vocês. Vamos lá! Antes da gente começar, eu já deixo o convite. Te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esses conteúdos, te inscrever aqui é muito importante para receber tudo em primeira mão. Mas vamos lá! Na melhor estratégia do Bitcoin, o Stock to Flow é a melhor estratégia? Não é. O que a gente tem? Primeiro, dentro dessa análise, a gente entra na questão da escassez do ativo, ou seja, tanto como ouro como prata, o Plan B, que eu vou mostrar logo mais na tela, ele fez essa estratégia, ele fez esses movimentos lá em 2019 para a gente precificar o Bitcoin ao longo da escassez dele. Ou seja, a ideia é a mesma coisa que a gente olhar para o ouro e para o prata. À medida que o ativo, à medida que o metal ele vai ficando mais escasso, a tendência é de uma valorização dos preços em detrimento do outro lado, por exemplo, das commodities. Quanto mais a gente tem a produção dele, mais baixo fica o preço, principalmente por ser algo que não é escasso. E o Bitcoin cada vez vai ficar mais escasso, principalmente porque a gente tem os halvings. Eu vou explicar isso aqui no vídeo. Porém, essa escassez tende a trazer uma valorização para o ativo ao longo do tempo, ao longo da sua existência. E essa análise é exatamente como que a gente olha em relação a esses casos. Vamos para a tela, eu quero passar tudo isso para vocês na tela, explicando o cenário, onde que vai chegar e principalmente se essa é ou não a melhor estratégia para quem carrega Bitcoin, criptomoedas para o longo prazo. Então pessoal, a pessoa que fez isso aqui é o Plan B lá no Twitter. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre os conteúdos que essa pessoa posta, sobre as análises que faz, e é um expert, ou seja, uma pessoa extremamente que sabe muito de criptomoedas, eu deixo aqui na tela o endereço dessa pessoa lá no Twitter, onde ela posta originalmente os conteúdos todos os dias. Então fica até a sugestão para quem quer saber um pouquinho mais sobre essa categoria, sobre esses investimentos, tá aqui o endereço. Seguindo, esse aqui é o modelo em que a gente verifica a precificação do Bitcoin. Então vamos pensar o seguinte, hoje em 2022 o ativo está sendo valorizado a mais ou menos 50 a 60 mil dólares. Dentro da estratégia, dentro da estatística, que é esse modelo Stock to Flow, ele leva em conta principalmente a escassez do ativo, ou seja, a cada 4 anos, onde a gente tem os halvings, esse ativo ele fica mais escasso. Então a cada 4 anos, o nível de moedas que é disponibilizado, ou seja, que é minerado, cai pela metade. Então hoje a gente está em 6,25, daqui a 4 anos, em 2024, a gente vai ter 3,12 e assim sucessivamente. Ou seja, esses pontos indicam cada vez mais uma maior escassez, até porque a gente tem no máximo 21 milhões de criptomoedas emitidas e a gente tem até menos do que isso pelo seguinte, muito disso se perdeu pelo caminho, as pessoas colocam numa wallet ou em algum lugar e perdem essas moedas. Então a gente tem muito claro que o Bitcoin vai ter 21 milhões de moedas emitidas, mas em circulação ou no mercado com certeza será um número menor do que isso. E aqui a gente tem claramente o modelo em que a precificação é feita. No gráfico a gente tem a precificação do Bitcoin e do outro a gente tem o modelo Stock to Flow nos últimos 463 dias. A gente pode ver claramente aqui que esse modelo, a precificação do Bitcoin está seguindo esse modelo ao longo dos últimos 4 anos. Isso está acontecendo. Lá em 2019, quando o Bitcoin valia 4 mil dólares, existiu uma previsão de que ele poderia bater 50 a 60 mil dólares em 2021 e isso se concretizou. Incrivelmente, depois do halving, houve essa concretização da precificação do valor. Da mesma maneira, esse modelo nos traz que o Bitcoin valerá 1 milhão de dólares perto de 2026. Será que a gente vai conseguir chegar nesses casos? Será que a gente vai ter uma valorização tão grande do ativo nos próximos anos? A gente precisa entender um pouquinho mais como que essa estratégia é feita para verificar se faz sentido, dada a estratégia e o movimento de cada um em relação a esses movimentos. Primeiro, aqui a gente tem exatamente a análise que essa pessoa fez, a análise do porquê que a escassez do ativo tende a gerar valorização. A gente tem uma comparação aqui com ouro,
prata, palladium e platino. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte, tanto o ouro quanto a prata, eles têm um modelo de escassez, que é stock to flow aqui, ou seja, um modelo de escassez acima de 1. Isso indica, à medida que o ativo fica mais escasso, ocorre uma valorização dele no mercado. Em detrimento do platino e do paládio, que eles têm um stock to flow perto de 1, ou seja, à medida que o ativo fica mais escasso, não ocorre uma valorização dele. Da mesma forma, o Bitcoin hoje está no modelo de stock to flow perto de 30 a 35. O que isso indica? À medida que o ativo fica mais escasso, ocorre uma tendência de valorização da moeda ou, enfim, do que for que a gente estiver analisando em relação a esse modelo. E também, como a criação de Bitcoin reduz a cada 4 anos, o valor tende a aumentar à medida que ocorre a escassez desse ativo, indicando uma possível alta de curva constante no futuro. É exatamente essa análise que a gente faz. Eu trouxe esse gráfico aqui, essa tabela exemplifica exatamente o modelo e como a pessoa original e como a ideia original foi trazida para nós. Da mesma forma, muitas pessoas falam que o Bitcoin ele é imune à inflação, ou seja, que ele é corrigido pela inflação ao longo do tempo. E esse aqui é o gráfico que exemplifica exatamente esses pontos. Na linha azul a gente tem os Bitcoins emitidos e na linha laranja a gente tem a porcentagem de inflação, de como que ele é corrigido pela inflação. Hoje nós estamos nesse ponto aqui em que nós temos 6,25 Bitcoins emitidos a cada bloco. E aí de novo, a gente tem os halvings ao longo de cada 4 anos. Então no próximo halving a gente vai ter 3,12 Bitcoins emitidos a cada bloco, que a gente vai chegar nesse modelo aqui. Então a gente pode ver que cada vez mais a emissão de moedas em que ocorre a liberação de novas moedas para nós investirmos está caindo, a gente está chegando num patamar máximo, ou seja, essa correção vai sendo feita ao longo dos próximos anos e cada vez mais o ativo estará mais escasso. Quem procura criptomoedas em relação à valorização e principalmente a reserva de valor se baseia nessa questão de escassez da moeda e escassez do ativo para ter uma valorização forte no futuro. Então a principal mensagem nesse ponto é que a cada 4 anos o Bitcoin fica 50% mais escasso. E isso é a regra da emissão, ou seja, isso vai acontecer até 2100, por exemplo. Cada vez vai ter uma divisão e a escassez do ativo vai ficar muito grande. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão, tanto de renda variável, renda fixa, criptomoedas. Toda semana eu tô aqui trazendo 2 a 3 vídeos, mais as lives semanais para a gente ter uma interação muito forte. Então esse feedback de vocês é muito importante, deixar o like aqui embaixo e se quer receber tudo em primeira mão, te inscrever também no canal. Vamos seguir porque tem muito assunto, tem muita questão em relação a essa estratégia, que eu gosto bastante, eu levo em consideração na minha carteira, mas claro, eu passo aqui as análises para cada um ter os seus movimentos, entender e muito mais, eu questionar você em relação a esse movimento. Faz sentido na sua carteira? Não faz? Vamos estressar um pouquinho mais esse assunto. Então, vamos lá pegar o cafezinho e voltar um pouquinho mais para nossa análise. Pessoal, aqui na tela a gente tem uma comparação do ouro, da prata e do Bitcoin em relação à regressão desse modelo. Em relação ao ouro, que são os pontos de amarelo, a gente pode ver o seguinte, quanto maior a escassez, maior a variação do ativo. Então isso acontece mês a mês. Então hoje o valor de mercado do ouro está na máxima histórica, assim como a prata e em tese o Bitcoin teve os seus movimentos também. A gente leva em conta a escassez do ativo para gerar valorização, para que cada vez mais pessoas procurem o ativo e o ouro já se demonstrou ser uma excelente reserva de ouro ao longo do tempo e em tese o Bitcoin está entrando nesse modelo para fazer uma competição com o ouro. E aí eu deixo o questionamento. Imagina se a gente fosse viajar daqui a 50 anos. O que vocês iriam querer ter na mala? Ouro, dólar, Bitcoin ou real? Isso já está acontecendo ao longo de vários e vários anos. Todos os dias a gente tem uma escolha. A gente não precisa imaginar de 50 anos. A gente pode imaginar agora o que nós vamos querer ter na carteira para a nossa reserva de valor. Então outro ponto bacana é o seguinte, olha aqui, esse modelo ele estava nos falando que o Bitcoin iria bater 100 mil dólares no final do ano e a gente está vendo agora que o Bitcoin está mais ou menos em 50 mil dólares. Então é importante a gente ter a ciência do seguinte, não é sempre e ao longo dos meses que é um cenário certo, longe disso, mas em tese o Bitcoin vai acompanhando esses modelos. Pode agora ter uns movimentos de não adequação ou principalmente ficar fora dessa estratégia? Com certeza, isso pode acontecer, com certeza. Nada é 100%. Quando a gente investe, a gente não tem garantia de muita coisa. A gente lida com incertezas todos os dias. Então, essa incerteza é que traz volatilidade ao papel, à moeda, tanto criptomoedas quanto em renda variável. Então, aqui nesse modelo, a gente explicou exatamente o ativo de escassez e como que ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Você sabe que eu tenho um vídeo até aqui que eu vendi meu carro e comprei tudo em criptomoedas. Vou deixar o card aqui para vocês. Mas o principal ponto é o seguinte, a gente precisa ter uma alocação da estratégia e dentro dessa alocação a gente saber exatamente o que está fazendo. Eu sou uma pessoa que
eu carrego os meus ativos por bastante tempo, eu tenho essa estratégia bem montada, ou seja, para mim eu tenho uma clareza muito forte em relação a isso e eu tô sujeito às grandes variações dos papéis. Eu tenho certeza que tem pessoas que não concordam comigo e tá tudo bem, cada um vai ter a sua estratégia, cada um vai ter o seu movimento. Eu utilizo muito desse ponto do Stock to Flow para eu comprar bitcoins, ou seja, para mim Bitcoin eu só compro e não vendo. Claro, essa estratégia eu posso estar extremamente errado, mas vai ser uma porcentagem não muito grande da minha carteira para eu ter uma proteção em relação à alocação, à gestão de risco do meu patrimônio. Então, esse é um ponto importante. Quanto do seu patrimônio você gostaria de ter em criptomoedas? Dentro de criptomoedas, quanto que gostaria de ter em Bitcoin, dado que é a moeda em tese mais segura do mercado, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.